Olá, eu sou Norberto Alves Lulu. Eu sou autor de alguns livros e um deles é Rompendo Limites, Inteligência Emocional, e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí a honra de ter como convidado o Dr. Jaime Dorgon Filho. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. O Dr. Jaime é vice-presidente do Sindosfil, o sindicato patronal das Santas Casas de Misericórdia do Estado de São Paulo. Dr. Jaime, conta um pouquinho para os nossos internautas um pouquinho da sua trajetória profissional. As coisas começam lá atrás, na área da indústria cerâmica, como executivo financeiro. Bacana. Depois passa pela Holding no Grupo, que era uma grande consultoria. E em seguida assumo lá a Conesp, que era a empresa quando o governador Paulo Maluf assumiu o governo. Perfeito. Me convidou para dirigir a Companhia de Construções Escolares do Estado de São Paulo. E dali acabei indo para a Banespa Serviços Técnicos, Perfeito. onde atuamos como diretor de RH. E depois uma indústria de papel de celulose, e depois volto para a indústria cerâmica outra vez. E depois, mas há 35, 36 anos, eu acabei me envolvendo na área da saúde, na área filantrópica. Perfeito. E a coisa tomou alguns rumos bastante devastadores e nunca mais saí. Legal. Dr. Jaime, inicialmente você se dedicou... Além da nossa empresa de consultoria, da DCE Consultores, Perfeito. que atua no mercado desde 1985. Perfeito. Dr. Jaime, quando você começou, você já tinha esse espírito de liderança, de empreendedorismo, ou seja, as empresas já te chamaram e falaram, essa é a pessoa certa para conduzir, para a liderança. Você teve alguma inspiração para se tornar o líder ou você, pelo seu estudo, pelo seu jeitão de se posicionar? Eu acho que a nossa trajetória acabou sendo de muito envolvimento com aquilo que fazia. Tá, ou seja, você gostou de pessoas sempre? Sempre gostei de pessoas, sempre estive ligado a pessoas. Okay. E a grande preocupação, principalmente na época da indústria cerâmica, embora eu fosse da área financeira, nós estávamos levantando a primeira indústria brasileira de louça sanitária, e uma coisa que chamou a atenção era uma preocupação nossa com a manutenção das famílias, já que a indústria havia ficado fechada por 5 anos. Perfeito. E nós tínhamos um passivo trabalhista para ser levantado. E os empregados daquela época, boa parte daquelas pessoas ligadas à minha família, inclusive, Sim. porque meu avô fez parte daquilo, meu bisavô, Sim. quando veio da Itália, veio para aquela indústria também, essa indústria que veio em Osasco. Me preocupava muito o fato das famílias terem ficado sem salário por 5 anos. E um débito trabalhista bastante significativo que precisaria ser levantado. Aí nasceu a ideia, naquele momento, de vendermos uma fazenda que era dada em garantia. Perfeito. Dessa dívida. Uma aposta, né? Essa fazenda foi vendida para o Albuquerque Itacaoca. Ok, perfeito. Para nascer a família. Interessante. Nasceu a família começa por ali, no empreendimento do Itacaoca. Sim. E conseguimos resgatar o débito trabalhista daquele grupo de pessoas. Isso para mim foi muito importante, porque no meio daquelas pessoas haviam pessoas da minha família, Sim. muito dedicadas ao trabalho da indústria. E aí nasce uma preocupação com o silicótico, que é o indivíduo que trabalha na indústria cerâmica afetado pela sílica livre. E isso é uma doença que mantém o pulmão duro e causa dificuldades imensas. Respiração, isso. tudo mais.
Anos depois eu volto para lá para dirigir a RH, nessa mesma indústria. E aí nós conseguimos fazer um trabalho interessante de humanização nessa área. Aí nasceu a coisa da aposentadoria do silicótico, estabilidade de pré-aposentadoria, essas coisas nasceram numa gestão nossa naquele período. Perfeito. Eu acho que é um trabalho do qual a gente tem bastante orgulho de ter feito. Sim. Diria que tem um fundamento social interessante. É uma categoria que precisava ser olhada, né? Vinha sendo vilipendiada por todos até aquele momento, desde 1896. E houve a oportunidade de resgatar um pouco isso. Que bom. Dr. Jaime, o que você falou é muito interessante, porque assim, a grande maioria das pessoas, quando são muito só da parte emocional, né? E não são racionais, é difícil, porque você vai só pelo emocional, é meio complicado. Isso, então, um profissional de finanças, ele sabe tudo quanto custa. Isso. Então, na cabeça dele, ele já sabe aquela área, o valor, aqui os encargos, todo o lucro, quanto custa cada peça, quanto dá perda, quanto dá... tudo, né, é contabilizado para poder ajudar a pagar as outras coisas. Né? Exatamente. Porque se naquela época você fosse 100% emocional, só ficava cobrando as coisas lá, né? Pena das pessoas. Exatamente, só com pena das pessoas. Sem nenhuma atitude objetiva. Objetivo, verdade. E aí, com essa visão aí, você conseguiu compatibilizar. Isso te ajudou muito também na área da saúde, porque assim, não é só que, precisa tratar as pessoas que é coitadinha, não sei o que lá, não, é assim, quanto custa isso daqui, né? Exatamente. A manutenção, o que vai precisar de recursos, né? Então isso daí é bastante importante. Esse período me deixou bastante feliz por conta da necessidade de me envolver no planejamento dessas empresas, né? Perfeito. Nesse período, quando eu atuei na holding do grupo, nós atuamos com diversos segmentos, por quando nasceram os grandes projetos de viabilidade econômica para alguns segmentos. Sim. Haja vista a encosta do Sauípe, algumas coisas que eram investimentos de pessoas ligadas ao grupo na época, que tinham uma visão no campo hoteleiro, coisas desse tipo. Mas esse conjunto de trabalho é que nos leva. Isso, principalmente o seguinte, as pessoas eles conseguem algum dinheiro, eu gosto daquilo lá, e vou aplicar. Não, mas ele tem que ter uma visão do seguinte, o que ele vai investir, quando que aquilo volta, e outra, se não fizer uma gestão plena e bonita, você pode perder tudo aquilo, né? Infelizmente, grande parte dos empresários hoje esqueceu três letrinhas importantes, que é a taxa ROI, que é o retorno do investimento. Perfeito, Não houve mais falar de ROI. Exato. Eu, na época, fui formado pensando em ROI. Qualquer investimento que fôssemos fazer, que tempo eu teria para esse retorno? Como é que eu remuneraria os nossos investidores? Quanto tempo poderia durar aquilo, né? Quanto tempo poderia durar aquilo? E aí você tinha que tentar associar tudo isso com o lado humano da situação, e ao mesmo tempo, sem perder de vista, que eu acho um dos papéis importantes do gestor, preparar a equipe do futuro. Desenvolver pessoas, os sucessores, identificar pessoas que possam vir a contribuir no futuro dessa empresa. Nós estamos de passagem. Exatamente. Nós estamos de passagem. Nós precisamos deixar sucessão. E muitas vezes, empresas familiares, é o filho que vai tocar, mas não prepara o filho. Olha, eu tive recentemente, nós montamos um hospital na época do governador Mário Covas, quando nascem as organizações sociais. Eu estava dentro, fazia parte do grupo de governo do Mário, lá na Lisboa, e havia sonho do governador era resgatar aqueles esqueletos que haviam ao lado, no entorno de São Paulo, aqueles hospitais que tinham sido levantados, mas não concluídos. Perfeito. E ele imaginou a coisa da organização social junto com o Dr. José Guedes. Eu estava naquele período junto com o pessoal, e por essa razão nasceu o Carapicuíba. O Carapicuíba foi entregue para os sanatorios, de onde eu era vice-presidente, para administrarmos. E naquela época, a diretoria de RH fazia parte da nossa gestão,
havia uma coisa que me incomodava muito, que era a entrega de trabalho de ascensorista para gente forte. Eu queria que ali fossem pessoas que sobretudo idosos, que precisavam resgatar um pouco a sua dignidade, tirar da dependência dos filhos. Ele precisa contribuir. O idoso precisa saber que ele contribui com a família, se sentir útil. Então, nós, naquela época, eram 16 ou 20 assessoristas, eram todos idosos. Na área de correspondências, uma definição que nós tivemos na época, que eu acho que foi interessante, falo isso porque é algo que nos deu muito orgulho depois. Nós não queríamos office boy necessariamente. Existe em Osasco uma organização chamada JUCO, Juventude Cívica de Osasco, que forma guardinhas mirins. Perfeito, noções de cidadania. E na época nós contratamos 2 guardinhas mirins. Primeiro um, depois o segundo. Esse guardinha mirim, daquela época, que morava numa comunidade, nós investimos nele, trabalhamos. Aos 18 anos, ele, quando terminava o ciclo, ele foi contratado. Certo. E esse moço hoje é secretário de saúde de Carapicuíba. Nossa, graças a Deus. Isso nos dá um orgulho muito grande. Como um bom encaminhamento transforma as das pessoas. Se tornou um grande homem, um grande gestor hospitalar. Digno de bastante orgulho de todos nós. Sem dúvida. Não, e bacana que você estava nessa trajetória de preparação de pessoas. É um dos seus talentos, viu, doutor? Eu acho que é aquilo que a gente faz com o coração. Sim. E acreditando naquilo que você pensa, né? Perfeito. Quando você acredita, as coisas acontecem sozinhas. Exatamente. Perfeito. E aqui no Sindosfilm, quando que você começou? Aqui nós começamos no início, quando o Sindosfilm nasceu. Ok. Naquela ocasião, eu era prestador de serviço também do Sindosp, que era o único sindicato de saúde do Estado de São Paulo. Aí houve uma divisão, a área filantrópica sai do Sindosp e nasce o Sindosfilm. Desde o primeiro momento eu estive presente e continuo até hoje. Que bacana, maravilha. Não, e tem feito aí uma gestão aí maravilhosa. Né? Graças a Deus, tem dado certo. Temos bons colaboradores, temos uma grande equipe, formamos uma grande equipe. Mais recentemente o Edson também incorporou a gestão, por estar na presidência. Já ocupei a presidência interinamente lá atrás, enquanto o Rubens Stravinsky era presidente. Tive que ocupar a presidência interinamente, coordenamos a comissão de negociação na época, quando o Edson compunha conosco também. E foi necessária uma troca e estamos juntos. Estamos aí, eu e o Edson estamos juntos nessa jornada há algum tempo. Perfeito. Doutor Jaime, muito obrigado. Tá? Obrigado. Prazer imenso ter tido aí a oportunidade de bater um papo com você. Muito obrigado, foi um prazer. Contem sempre conosco. Perfeito. Internautas, os agradecimentos então a esse fantástico profissional, Dr. Jaime Lugon. Nós realizamos mais uma gestão executiva. Um grande abraço e até a próxima.